Olá pessoal, estamos ao vivo aqui hoje num dia tão icônico pra gente, que é o dia do rock and roll. Eu estou aqui representando com a minha blusinha do metal aqui, do grande Black Sabbath. Sei que o Ronald também curte muito som aí e está representando hoje esse dia do metal com muita política, que tem tudo a ver com o rock and roll, né? Hoje a gente vai falar um pouco nesse projeto de memória histórica que a gente está resgatando um monte de histórias, um monte de versões de histórias do mundo na Baixada Fluminense, do mundo como ele é visto aqui na Baixada Fluminense, por intelectuais que estudam a Baixada Fluminense, mas que se predisponibilizam a vir aqui, gente, para falar um pouco diferenciadamente com vocês, com uma linguagem mais acessível, com uma forma de debate-papo, ou seja, a gente está aqui para debater, para falar de temas importantes, temas políticos, temas que criam e recriam a nossa identidade aqui da Baixada Fluminense, Baixada que a gente tanto defende, a gente tanto luta, que a gente quer ver crescer, que a gente quer ver com cultura, com educação, com saúde, com segurança de qualidade. E, mediante toda essa rede de intelectuais que vem pesquisando, eu acabei conhecendo o Ronald nos debates da vida, em algumas palestras que ele sempre estava vinculado aos grupos de pesquisa, e eu percebi que a gente tinha muito em comum na nossa pesquisa. A nossa pesquisa dialoga muito, porque eu falo sobre Dom Adriano Hipólito, que foi bispo da Diocese de Nova Iguaçu. Isso tem um precedente importante no cenário político da história da Baixada Fluminense, né? Dom Adriano Hipólito, com a sua ideia política vinculada à teologia da libertação, né, fruto de um processo que se oficializou mundialmente em linhas gerais com o Concílio Vaticano II, e a gente vendo as pesquisas por aí, percebemos que existe um diálogo muito grande entre a figura de Dom Adriano Hipólito e o cenário político, que formou muitos quadros da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro. Ronald, eu queria que você fizesse uma apresentação para a galera que não te conhece conhecer, e para a galera que conhece ter o prestígio aí da sua palavra. Valeu, querido, muito obrigado. Eu queria primeiro agradecer o convite, né, ao Peter. Muito contente, sim, muito honrado de estar compartilhando aqui um pouco da minha trajetória, um pouco do que eu pesquisei. Eu fico muito contente e agradecido por estar aqui mais uma vez na internet, né, podendo alcançar tanta gente. Meu nome é Ronald Apolinário de Lira, eu sou filho da Baixada Fluminense. Eu tenho 46 anos, nasci em Belfor Roxo. Na verdade, nasci em São João de Meriti, no Hospital de São João de Meriti, mas minha casa, onde eu morava, era em Belfor Roxo, ali no Parque São José, perto do Lote 15, naquela região ali. E eu fiquei, durante muitos anos, participei durante quase a minha vida, quase toda, né? Eu fui militante de Pastoral da Juventude, eu era membro de uma igreja católica no Parque São José, a igreja de São José, e muito do que eu aprendi de militância da vida política, não política partidária obrigatoriamente, mas dessa militância, da política de viver, no combate à desigualdade, na justiça social, luta pela igualdade, tudo eu aprendi nessa linha que nós conhecemos como teologia da libertação. Né? Foi desde que eu tinha mais ou menos 9, 10 anos de idade, isso no final dos anos 80, e eu já comecei a participar. Então, assim, dos anos 80, dos anos 90 até os anos 2000, mais ou menos, eu estava envolvido muito nessa dinâmica de pastoral da juventude, né, nível diocesano, nível regional, nível paroquial. E eu aprendi muito com isso. Né? Foi essa militância, foi essa participação que me trouxe a pesquisar a Baixada Fluminense. Eu sou historiador, eu sou formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em História, na Universidade, né, pela FFP, Faculdade de Formação de Professores, mestrado e meu doutorado em Ciências Sociais foi pela UERJ também, mas no UERJ Maracanã, onde eu trabalhei, me formei, né, na pós-graduação e continuei trabalhando com sociologia voltada para o estudo da religião. Então, eu mergulhei de cabeça na pesquisa religiosa. Inicialmente, no mestrado, eu trabalhei com pesquisa de pentecostais, né, em São João de Meriti,
eu trabalhei com Igreja Assembleia de Deus Renovadas, mas o doutorado, eu sempre Baixada Fluminense, claro, né? Para sair daqui, eu estudo, não que seja diferente, mas o lugar era o mesmo. E eu comecei a trabalhar com o doutorado, eu mudei de objeto e passei a estudar da onde eu vim. Minha orientadora brincava comigo dizendo, né, caramba, você está estudando o seu próprio povo, né? E foi muito prazeroso poder estudar, né, e reencontrar uma igreja que hoje não é exatamente como foi, mas você conseguir reencontrar e saber onde foi parar aqueles militantes que hoje estão na minha idade, um pouco mais velhos que eu, né? Eu lembro que você entrevistou Arthur Messias. O Arthur Messias é o principal da minha tese, né? Ele é um dos principais da tese. Arthur Messias, Tafarel, o pessoal de Mesquita, a militância do PT de Nova Iguaçu, e essa imbricação política partidária de esquerda, né, veio naturalmente, né, e hoje eu estou dando aula num curso muito engajado, né, que eu trabalho como professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu trabalho no curso de Educação do Campo, né, de curso de licenciatura em Educação do Campo, onde nós formamos alunos, né, do campo, voltados para História e Ciências Sociais para as escolas do campo. Hoje eu trabalho com História, Historiografia como ofício dentro do curso. E o curso é um curso diretamente envolvido com movimentos sociais, com o movimento Sem Terra, e esses movimentos que estão, né, hoje estão muito ligados à Pastoral da Terra. Soninha, o pessoal da Pastoral da Terra que está sempre com a gente. E, assim, isso tudo veio de uma militância religiosa que eu acho que militar em prol dos direitos humanos, você militar em prol da justiça social, não é uma bandeira somente política e nem somente religiosa, né? Ela é político-religiosa e vai além do partido, vai além da denominação religiosa. Isso eu me encontro ainda hoje dentro dessa demanda. E é uma paixão, né, que a gente vai vendo, vai comovendo a gente. Quando a gente vê, a gente está participando desses grupos e pesquisando esses grupos e depois falando sobre eles em trabalhos acadêmicos, falando sobre eles em outros momentos de militância que envolvem a nossa trajetória política, né? Um momento que a gente está vivendo agora, um diálogo desse que a gente está tendo aqui, de certa forma é um ato de resistência, né? Porque nós dois somos professores, nós temos a missão de trazer o conhecimento, ou minimamente de construir coletivamente um conhecimento que seja mais humano, que seja mais integrado, que una as classes, os grupos sociais em um objetivo só, né, que é a colaboração, a cooperação, o coletivo. A gente visa muito essa questão coletiva. E essa visão coletiva, ela era interessante para a igreja nesse sentido, porque a igreja trabalhava essa coletividade, né? A igreja pensava muito na política. Como é que você começou a identificar, né, durante a sua militância, essa vertente mais política da Igreja Católica? Você, enquanto militante ou enquanto pesquisador? Como que você passou a integrar mais essa questão da militância em si dentro da igreja? Quer dizer, quando você começou a entender melhor essa militância dentro da igreja? Foi ainda como religioso, Peter. Eu acho que a igreja, nos anos 90, assim, de 90 em diante, vamos pegar quando eu estava com uns 15 anos, né? 1990 eu tinha 90. Né? Então, assim, de 90, né, você dentro de um grupo jovem, atuante, existiam materiais direcionados para o grupo jovem muito atuais, que deixavam bem claro o posicionamento político da igreja. Né, as pessoas, eu vi agora um vídeo, né, de uma igreja lá em Fortaleza, onde uma pessoa começa a criticar um palestrante, né, que não era o padre, era um ministro, falando que o pessoal está levando política para o altar da igreja. Mas como se Jesus não tivesse levado política, né, como se Jesus não tivesse brigado pela igualdade social. Né, Jesus foi totalmente político, não precisa ser partidário, mas tudo é político. Não dá para você separar a vida da vida política. Você vive politicamente, não dá para negar isso. E quando você dá o pão para alguém, ou você visita alguém na cadeia, você está sendo político, você está marcando a território. E a igreja, dos anos 90, né, ainda já era um canto do cisne, a igreja estava mudando muito, havia um material do padre Boran, né, os materiais do padre Boran, que eram materiais direcionados à pastoral da juventude.
eu me politizei nesse sentido, né? Politizar no sentido de ver o irmão caído, ver o próximo, né? Ver o pobre. Eu também sou rico, e eu era muito mais pobre, né? Minha família era muito humilde, 5 filhos, eu era o último. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? Então eu ia para a igreja já trabalhando, eu não estava trabalhando desde os 14. Então, meu grupo jovem expressava o trem que eu pegava, o ônibus cheio, a marmita que eu comia. Nunca parei de trabalhar. E, assim, essa dinâmica de você ver a crítica social que a igreja trazia, que a pastoral da juventude trazia, e o dia a dia do trem que você tem que pegar, né, aí você começa a juntar o Lé com o Cré. Fala, não, peraí, isso aqui realmente tem a ver com isso aqui. Não dá para você desconhecer. Será que Deus quer isso? Será que Deus quer ver as pessoas passando fome, passando frio no meio da rua? E minha politização nasceu daí e nunca mais acabou. Eu posso ser budista, se fosse o caso. Eu poderia ser, sei lá, eu continuaria com essa visão. Porque não dá para... Eu estava falando com a minha esposa ontem, não tem como você desver alguma coisa. Verdade, totalmente verdade isso aí. Porque uma vez comovido por aquela coisa, uma vez sensibilizado, é terrível, você é assombrado por aquela humanidade, né? Você é assombrado por aquela coisa que faz a gente se movimentar em prol de uma sociedade mais igualitária, né? Inclusive, a sua própria expressão corporal já diz um pouco disso. Você está com a blusa do MST, né, que é um movimento que foi que foi palco de muita luta, que inclusive a igreja esteve presente em muitas dessas lutas. E uma outra coisa para a galera que está assistindo, a gente queria que você explicasse que anel é esse que você está usando na sua mão. Esse aqui, ó, é o anel de Tucum. Eu nunca vou abandonar isso aqui, não interessa qual credo eu faça. Hoje eu não sou mais católico, né, mas eu nunca abandonei, porque é minha aliança de casamento, né, e esse aqui é o anel de Tucum. O anel de Tucum é um anel de compromisso para com os pobres. Isso aí era todo mundo que militava na teologia da libertação em geral, padres, leigos, irmãs, né, religiosos em geral, e os leigos, em grande maioria, usavam e ainda usam, alguns deles ainda usam, esse anel como símbolo de compromisso com os pobres. É um símbolo muito forte. Quem quiser, tem um vídeo no YouTube que é um filme chamado Anel de Tucum, que era um filme que nós assistimos na Pastoral da Juventude. É só colocar lá no YouTube, Anel de Tucum, que você vai ter o filme inteiro. É um filme onde você tem os encontros intereclesiais das SEBs. Eles passam dentro desses encontros, e são encontros de verdade, não é figuração, não. Então você tem os índios falando sobre o roubo da terra, você tem os quilombolas falando sobre toda essa perseguição, né, da questão agrária, e fica bem claro. Então, isso aqui é o compromisso. É um compromisso que não tem como desfazer, né? Não tem como descasar. Isso aqui não tem como. Eu chego arrepiado, cara, quando toca nesse assunto assim, do compromisso que tem. Isso chegou a ficar um pouco mais... veio mais à tona por conta do vice-presidente lá da CPI, né? Também está usando. E também ser fruto desse processo todo da teologia da libertação das comunidades eclesiais de base. A gente estava falando sobre o Arthur Messias, que ele é o fruto de todo esse trabalho da igreja, né, que assumiu a prefeitura de Mesquita, né, no começo dos anos 2000, e ele é o resultado de todo esse empenho da igreja em formar quadros políticos, em estabelecer um tipo de metodologia, né, de análise do que está acontecendo no cenário social. O que a gente pode fazer? A gente pode ceder espaço? Então, a gente vai ceder espaço para as pessoas se desenvolverem politicamente, né? Que tem muita gente que acha que existe uma determinada doutrinação. Na verdade, é igual você falou, depois do momento que a gente se sensibiliza com uma determinada coisa, isso significa um processo de abertura, né? Uma abertura mental, uma abertura do coração, que chega a um ponto da gente pensar, eu não tenho como agir contra essa sensibilidade toda. E você se sensibilizando com isso também levou para o lado da pesquisa, que inclusive gerou o seu livro. Queria que você apresentasse o seu livro para a galera aí. Isso aqui é o meu livro, né?
Esse livro foi fruto da minha pesquisa de doutorado. Essa câmera, tem que ajeitar na câmera, ele foi... O nome do livro, né, é Catolicismo e Política, Pastoral da Juventude e Formação Partidária do PT. Não é só isso, né? Costumo dizer que esse nome é o nome que a editora pediu para poder colocar. É coisa mais profunda. Ele vem de o nome da tese, de onde ele saiu, era Caminho Novo, né? Que é de um campo, de um livro da PJ, né? Deus chama a gente para um momento novo. Deus chama a gente para um momento novo de caminhar junto com o seu povo. É hora de transformar o que não dá mais, sozinho, isolado, ninguém é capaz. Essa é a clássica da Pastoral da Juventude. Então, eu botei esse tema, né, na tese, e o livro do que ele trata. É um livro que eu costumo dizer que foi em camadas, né? Na verdade, foram pesquisas dentro de pesquisas, e alinhavando com o Arthur Messias é a minha agulha, né? Ele vai alinhavando a minha história. De onde surgiu essa ideia, Peter? Do que o livro se trata, exatamente? Vamos ser didáticos, né? Como professores, a gente tem que ser didáticos. O livro, ele fala sobre a história da Baixada Fluminense, né? Desde a sua fundação, tem um capítulo falando sobre isso. Depois eu trabalho com a igreja da Baixada Fluminense, eu pego a igreja e transformo, né? Escolho um momento, eu falo da igreja nos anos 60 em diante, dos 60 até mais ou menos o final dos 90. Então, eu caio muito em cima da teologia da libertação, ditadura militar, aquele período da história do Brasil, onde nós não tínhamos democracia, aquele período nefasto da ditadura militar, e eu pego onde a igreja se enquadra nisso aí. Falo do Prof, do Hipólito, Frei Beto, Dom Adriano Hipólito, que é o seu amigo, meu amigo, e eu fui crismado por Dom Adriano Hipólito. Nossa, vou te abraçar, que eu abraço o Adriano também. Eu fiz a alegria de ser crismado por ele. E assim, eu pego essa igreja desse momento, e dali eu tiro um apêndice, né? Daí vira dessa herança da Pastoral da Juventude, que é a juventude da teologia da libertação, desse momento da igreja, e assim, eu vou acompanhando essa juventude até os anos 2000. Onde e por que eu fiz isso? De onde veio essa ideia? Eu estava conversando com o Tafarel um dia, que foi vereador em Mesquita, né, no primeiro mandato de Mesquita, quando Mesquita se emancipou de Nova Iguaçu. Eu pensei o seguinte: será que a Pastoral da Juventude, será que os frutos ainda existem? A ideia da PJ era o seguinte: formar quadros para o mundo, né? Formar quadros para o mundo mudar eticamente. A ideia é mudar eticamente. Você ter políticos éticos, professores éticos, você ter sacerdotes éticos. A ideia toda era você formar quadros, mas ao contrário do que esse pessoal, assim, de hoje, infelizmente, essa extrema-direita de hoje, nojenta, desculpe até falar assim, mas não tem como dizer. Aqui a gente está no ambiente que a gente pode falar esse tipo de coisa. A acusa de doutrinação, né, eu costumo dizer que é desvelamento. Doutrinação quando você não tem opção de ver. Não tem outra opção. E o que não faltava eram opções, na verdade. Não faltava porque você podia olhar todo o entorno. Nunca foi proibido de você ver o seu entorno. O que havia, o desvelamento de doutrinação, era apenas quando as pessoas viravam as cartas e mostravam quantas cartas estavam na mesa. Dos dois lados. Isso acontece em todos os sentidos. Né? A direita tem ideologia, a esquerda tem ideologia. A não direita e não esquerda é uma ideologia. Não tem como negar. Então, assim, eu conversando com o Tafarel, eu pensei, será que aquela proposta lá dos anos 80, né, a PJ de 83, será que ela rendeu frutos? Será que os quadros, né, para poder quem não está entendendo a ideia de quadros, né, quadros é como nós falamos, são os membros, representantes daquela ideologia, né, que se formaram dali, né, aqueles que vão ocupar o espaço, vão ocupar os cargos, vão ocupar as ruas, vão ocupar as vagas. Será que esses quadros, as pessoas formadas pela PJ, elas conseguiram chegar onde a PJ disse que chegaria? Né, a PJ disse que pensou, a ideia era formar professores engajados com a causa dos pobres. Né? O anelzinho está aqui para isso. Será que ela conseguiu? Será que a PJ no final conseguiu? É possível analisar, porque já se passaram quase 30 anos. Vamos olhar
Então, o que eu fiz? Eu penteei a contrapelo a história. Eu penteei a contrapelo de trás para frente, olhando qual foi o resultado dos políticos, dos religiosos, dos professores, né, como pessoas que agem no mundo, né, professores, militantes, e eu pude entrevistar essas 3 categorias, né, militantes, que eu escolhi professores, sacerdotes e políticos, e ver aonde a teologia da libertação e a pastoral da juventude levou esse pessoal, aonde esse pessoal chegou tendo aprendido na escola da PJ. E foram diversos, né, resultados. Né? Houve desvios, né? Algumas pessoas tiveram que aceitar, como você falou no começo, a mudança do tempo, não estamos no mesmo tempo, o mundo mudou, a igreja mudou. Né? Então, alguns aceitaram mais ou menos essa mudança, outros não aceitaram e continuaram a mesma mudança adiante, religiosamente, assim, apaixonadamente. Eu usei um termo, né, do Weber, que ele fala sobre a ética da responsabilidade. Ele não quer dizer que a outra seja da irresponsabilidade. É apenas um termo. Ele quer dizer o seguinte, que às vezes, para você governar ou para você trabalhar na política, você tem que usar uma ética que não é unicamente baseada na convicção. Ela tem que abrir espaço para convicções que não são as suas. Você não perde sua convicção. Mas chega uma hora de você fala, caramba, se eu não trabalhar com fulano e ciclano, que não é da esquerda como eu, não vai funcionar. E, em alguns momentos, foi a política que eu acompanhei, teve que negociar com tratos que não eram originais do que nós tínhamos como ideal. E é típico da política. Né? É diálogo, né? Tem que ter o diálogo. Né? E algumas pessoas... Né, seguiram por um caminho um pouco mais do diálogo e de plural, né, e algumas pessoas acusaram as pessoas de não, essa pessoa aqui traiu a causa, mas são gradações, né, gradações do diálogo da PJ, né, da herança da teologia da libertação, que cada um teve que viver, é que você pegar um vinho, né, cada vinho vai curtir de uma maneira diferente. Né? No final, todo mundo. Mas nem todo vinho é igual. Você bota 2 vinhos no mesmo lugar, um curte diferente do outro. Não vai ser igual, né? A safra é diferente. Então você tinha a safra do pessoal do Arthur Messias, que era da década de 80, tinha a safra minha, que era dos anos 90, no comecinho do 90, e tinha a safra do final dos anos 90. O pessoal quase chegando nos 2000, quando já tinha saído da PJ. E foi bem divertido ver que em cada momento, né, cada um tinha que lidar com um problema. Tu teve que lidar com a ditadura militar. Final, abertura da ditadura militar. Eu tive que lidar com o Henrique Cardoso. Ele deu com a FHC, né? Fora já daqui, fora FHC e o FMI. Era a minha bandeira. Enquanto o pessoal dos anos 90, dos anos 2000, já chegando nos 2000, tinham outras bandeiras a defender que não eram mais as minhas. Agora eles tinham que lidar com uma igreja espiritualizada, com uma igreja que não mais entendia a sua bandeira, uma igreja pluralizada, onde a PJ era mais um grupo de jovens dentro da igreja, não único. Né? Houve uma relativização no final dos anos 90 enorme. E essas pessoas inventaram outros desafios que eu não enfrentei. Então, é mais ou menos essa a ideia do livro. Então, assim, quem curte História da Baixada, tem lá. Né? Você pode pegar a Fundação de Nova Iguaçu, Iguaçu Velho, fala de desmembramento dos bairros, de Município de Vilópolis, Mesquita, fala também da igreja. Então, assim, está estudando ditadura militar? Você vai ter um capítulozinho que você vai gostar de ler, um só sobre PJ, entendeu? Um só sobre teologia da libertação, e compondo esse grande mosaico. Eu acompanhei aí várias publicações do Ronald e, assim, eu conheço bastante do trabalho dele, que contribuiu muito para mim. E uma coisa, assim, que eu aprendi muito com as suas pesquisas, eu queria que você falasse aqui para a gente, que, primeiramente, Arthur Messias, de fato, ele é um grande representante, né, porque ele foi eleito como prefeito, né, era um representante do executivo aqui, e a gente toma sempre como exemplo. Mas o Arthur a gente tem como um sinal positivo, mas a gente tem diversos outros
que não têm uma formação política e que estiveram durante esse período aí de ditadura, anos 80, anos 90, que você perpassa pela história da Baixada Fluminense, né? A gente tem essa galera que assume prefeitura, que assume a Câmara de Vereadores, pessoas completamente despolitizadas. Aí eu pergunto para você, já te provocando, como é que era o perfil dos políticos que assumiam, né, a Baixada Fluminense durante o período que você estudou? Ê, pauleira! Olha, Peter, é complicado, porque assim, a gente vai ter que então fazer um recorte. Qual vai ser o recorte? De uma maneira assim, bem geral, você pode pegar, por exemplo, o final do período de abertura, né? O período de abertura da ditadura, aí por diante. Tranquilo. Olha, é porque esse assunto ele é muito interessante para a gente entender que algumas coisas não são por acaso, né? Algumas mentalidades que se formaram aqui na Baixada, elas não são por acaso. A gente entende os processos e a gente valoriza tanto essa formação política exatamente por isso, para não acontecer certo tipo de coisa que veio acontecendo durante a história da Baixada e que até hoje a gente vê acontecer. E o Ronald tem uma experiência de pesquisa nisso e ele entende muito sobre como essa configuração na formação, os antiquadros políticos, né? A gente tem os quadros que a gente falou, que são esses formatos, os antiquadros, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí. Tá, tranquilo. Não é tão difícil, né? Quem tem mais de 40 anos, né, que é o meu caso, tem um finalzinho de ditadura militar. Eu nasci em 75, né? Eu nasci no período do Geisel ainda. O Arthur Vicente é mais antigo que eu. Nasci na década de 60, nasci nos anos 70. Aí, assim, vamos tentar entender como funcionava essa relação Baixada-ditadura militar. Você tem, nos anos 60 e 70, uma ideia de clientelismo de Baixada Fluminense. Primeiro, os militares eles tiveram que enfrentar o poder principal da Baixada Fluminense, que era o pessoal, os agricultores daqui, a elite agricultora. Né? Estamos falando, então, vamos circunscrever. Vamos falar de elites, porque agricultor tem até hoje. Né? Aqui eu moro em Corumbá, perto de Santa Rita. O que mais tem aqui é fazenda. Não existe, mas vamos pensar nessas elites citricultoras dos anos, que começaram nos anos 10, 20 e terminaram nos anos 40, mas você tem Colégio Leopoldo ainda fundado por esse pessoal, você tem assim, uma elite, né, de pessoas que estavam até há pouco tempo dentro da Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu, hein? Se é que você me entende. E essa elite ainda, né, nobre do pessoal da Laranja, que mandava em Iguaçu Velho, mandou na Nova Iguaçu, eles foram meio que desbancados pela ditadura militar, quando os militares escolheram os comerciantes, né, e o pessoal, né, envolvido com negócios, donos de escola, donos de comércio em geral, no caso a família de Nilópolis, o pessoal do Abrão Davi, né, essa galera, os Raunete, que eram de Nova Iguaçu, esse pessoal aí que não tinha nenhum poder político porque era revista, tinha chegado há pouco tempo, eles invertem a coisa, eles passam a ser a eminência parda, eles vão ser os representantes de Nova Iguaçu e da Baixada. Caxias era um lugar de segurança nacional. Quem indicava o prefeito de Caxias era o governo federal. Não tinha eleição de prefeito, Nova Iguaçu não tinha eleição de prefeito. Então você vai ter, assim, todo um trabalho, uma verticalização do poder federal e dos partidos, a Arena e o MDB. O problema, Arena, governo, MDB, oposição. Aqui na Baixada, não. Arena, governo, MDB, governo. O livro, né, do Scott Manwaring, que fala sobre a igreja política no Brasil, um americano. Ele é maravilhoso. Ele do Adriano. Ele fala assim, Dom Adriano disse que se o saneamento básico continuar no ritmo que está, levaremos 200 anos para poder asfaltar todas as ruas do Brasil. Essa era a política. Era uma política de pessoas ligadas aos comerciantes locais, às famílias, né, donas de universidade de Nova Sul, donas de colégio, donas de comércio. E essas pessoas eram os políticos mais comuns.
E esses políticos não estavam numa política, e não era uma política em prol da população. Era política em prol do político. Você tem uma classe política para político, e esses políticos tinham benesses na ditadura militar, nos governos ditatoriais, até o final, até os anos 80. E isso fez com que não houvesse nenhuma preocupação para saneamento básico, nenhuma preocupação para saúde pública, o Hospital da Posse, Pardieiro, e você tinha um grande sucateamento das instituições em prol das famílias beneficiadas pela política da época. Eu fiquei com muita raiva em 2016, quando o pessoal cantava assim, aquele pessoal contra a esquerda, falava que o pessoal de esquerda era pago para poder ser militante. Bateu no peito, cara. Bateu no fundo, porque eu sempre fiz militância gratuitamente até hoje. Eu também. Eu entendo essa sua... Todo mundo, né, Peter? Mas o pessoal, eu vim de graça. Aí eu falei, eu vim de graça. Mas a televisão não deixava você saber disso. Para a televisão, todo mundo que estava de camisa vermelha recebia uma mortadela. Gente, que desespero que deu. A desmobilização do imaginário político. Foi feito de 2014 em diante. E aí, quem eram os, assim, quando chegou em 78 até 80, você tem o pró-PT. Movimentos pró-PT começam a formar uma política completamente nova. E ela é organizada majoritariamente nos salões paroquiais de Nova Iguaçu. A Diocese de Nova Iguaçu. Só para vocês entenderem, a Diocese de Nova Iguaçu, e isso aí, em 1960, Caxias já não era mais a Diocese de Nova Iguaçu, nem Caxias, nem São Meriti. Mas Nilópolis é até hoje a Diocese de Nova Iguaçu. Paracambi, Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Mesquita, era tudo Diocese de Nova Iguaçu. Então, ali eu falo Nova Iguaçu, mas estou falando de uma penca mais rica de municípios. Grande nessa época, né? A Diocese de Nova Iguaçu ainda é assim. Né? Você não tem uma Diocese de Queimados. A militância, o político dos anos 80 era o político que todo mundo sabia que ele não ia fazer nada pela comunidade. Por um motivo muito simples. Fazer alguma coisa em prol da comunidade era você ser comunista. É igual hoje. Nada. E assim, você chegava, aí o que acontece? Nesses lugares onde você não tinha esgoto, você não tinha água, porque quem construiu a Baixada foi o baixadense, não foi o político, você pleiteava por água encanada, era borrachada, porque você estava sendo comunista. O seu prefeito não gostava disso. Você ia ser muito mal visto. Então essas demandas caíram para a igreja. Essas demandas caíram para o bispo, caíram para o MAB, que era o movimento de amigos de bairro, que organizavam associações de moradores. Tem um livro, A República das Milícias, né, que é um livro amarelinho, novo. Todo mundo está lendo isso. Nessa República das Milícias, o autor fala o seguinte: por que as milícias se deram tão bem na Zona Oeste? E por que elas demoraram a chegar na Baixada Fluminense? Simples, porque na Zona Oeste não havia associação de moradores. Você tinha representantes locais apontados pelo governo municipal. Você tinha, então, quase subprefeituras, né, que organizavam isso, mas era uma coisa de cima para baixo. Não era uma coisa não era horizontal, era vertical. Assim surgiu César Maia. Assim surgiu Rodrigo Maia. Entendeu? Assim surgiram as milícias. Porque esse pessoal na Zona Oeste começou a dominar essas instituições, e essas instituições que não eram feitas de pessoas comuns, começa a se... Não estou falando que César Maia é miliciano, não é isso não, tá? Por favor, não quero ser processado, não. O que eu digo é que as instituições que foram surgindo, elas se envolveram muito facilmente com as milícias, porque as milícias eram representadas por seus políticos, por policiais da vizinhança. Não era uma organização feita pelo povo. Enquanto na Baixada Fluminense, as organizações populares eram todas ligadas à igreja. Então você tinha uma organização que se auto-organizava nas comunidades eclesiais de bairro, representando o povo, representando a si próprio,
sem precisar que um prefeito mande, e aí você não tinha como a milícia chegar e entrar nessas organizações, porque a pessoa que organizava aquilo era seu Manel, seu Antônio, Dona Maria, entendeu? Que você conhece desde pequeno. É o tio da cantina da igreja, que está sempre presente, trabalhando na obra da igreja, voluntariamente, né? E até os não igreja, porque você tem gente evangélico no MAB. Você tem gente que não era fundada pela igreja, entendeu? Tem gente também da partido político, né, dentro do MAB. É uma conjunção de atores sociais, né? Então, assim, na Baixada, se auto-organizou uma militância política. Auto-organizou, o povo se organizou. E isso tinha tudo a ver com a teologia da libertação. Tinha tudo a ver com o coração da teologia da libertação eram os símbolos bíblicos, onde as pessoas sentavam na igreja, abriam a Bíblia, liam um capítulo da Bíblia e discutiam o que você acha isso na sua vida. Paulo Freire, né? Isso é fantástico, né? Você dominava a escrita bíblica, era discutida entre iguais, não em cima do púlpito, entendeu? E assim era o movimento social, assim era o movimento de comunidade. E o PT da época, o Partido dos Trabalhadores, nasceu na Baixada assim. Arthur Messias e os outros que vieram depois dele, eles procuraram uma política de militância onde você falava, não, queremos que isso aqui seja uma praça, uma biblioteca, e não sei lá, que seja vendido para ser uma fábrica de bebida. Tem que ser de todos, não do um. E essa militância, ela assim, casou-se, né, a militância da ideia religiosa da representação popular junto com o que o PT da época trazia. Mais uma vez, eu não estou dizendo que o PT é uma coisa só única, né, que as coisas mudam, né, o PT mudou, o PCdoB mudou, o PCB mudou. Com o tempo, eu estou falando de um PT de 1980, que também não é o mesmo de hoje. Temos que relevar isso também, né? Temos que levar isso a vida. Deixar isso claro, porque como a gente está com um público que às vezes é leigo nesses processos políticos, entender que existe uma gênese do PT, né? Existe um processo político que formou essa galera dos anos 80 e que hoje não é o mesmo processo, que hoje funciona completamente diferente, né? Só para você ter uma ideia, naquela época, para você sair vereador pelo PT, você tinha que ser apontado pelo partido. Você não bastava querer ser vereador. Né? O pessoal de lá, da organização, da plenária lá, decidia se você vinha ou não. Mas, assim, é um outro tempo, é um outro partido. Assim, só deixando bem claro, para poder a coisa não ficar confundida. Eu não estou falando aqui sobre o PT. Eu estou falando sobre o movimento social dos anos 80 que calhou de nascer o PT daí, que comungava com isso. Por que eu falo PT? Porque o PCB não existia mais, como nós conhecemos. O PCdoB era muito minoritário. O único partido de oposição na Baixada era o PT. O único que tinha. Não tinha nenhum outro. E por que você fala de oposição, Ronald? É porque, se você não fosse oposição, você era a situação. A situação era contra o pobre. Ou você ficava sem esgoto, ou você era oposição. Não tinha outro jeito. Não tinha que ser a via. Ou você era oposição, ou você não ia ter algo encanada. Né? Era desse. Eu tinha vala negra na frente da minha casa até o ano 2001. Vala negra, você na minha casa também. Então, sempre com aquela horrível, né, aquele mau cheiro. Sim, chovia, meu amigo, alagava tudo. Eu peguei a pegar água acima do joelho dentro de casa. Dá para não ser oposição? Não tinha como não ser oposição. Não tinha. E quem era oposição na época era o PT. Hoje você pode ser oposição de qualquer situação. Já nos desenvolvemos, né? Criamos outras possibilidades. Não era a realidade da época. Não, assim, e os políticos que surgiram, então, que estavam comungando dessa militância, eles advinham sempre desse grupo da igreja. A igreja aqui, ela não se aliou ao partido político. Ela apenas deu gasolina ideológica de justiça social para pessoas que criaram o partido político. A pessoa fala assim, mas comunismo não tem nada a ver com a igreja. Não tinha nada a ver com comunismo isso. Se isso tem a ver com comunismo,
Jesus era comunista. Não dá. Exatamente, né? O que mais pregava era a maximização dos serviços que Jesus prestava, de amor, de fraternidade, não é? Sim, justiça, principalmente justiça. O Esquadrão da Morte, né? Na década de 70, você tem o Esquadrão da Morte. O pessoal que simplesmente fazia limpa, né? Aí você diz, bandido bom, bandido bom. Mas será que o cara era bandido mesmo? Ou será que ele é apenas inimizade, desafeto do cara que matou ele? Quem vigia os vigilantes, né? Quem faz justiça acontecer? É complicado. Se o cara matou, tá fora da lei também, né? Ele também é um bandido. E aí, quem vai punir ele? Eu tive familiares mortos, vários familiares mortos, né, que se envolveram com criminalidade, que criminalidade também é uma questão social. Não dá para negar. Você pega e pensa, caramba, então leva para casa, né? Eu estou usando jargões que estão utilizados hoje, né? Leva para casa. Aí eu falo assim, cara, para e pensa. As pessoas não entendem o que é o papel social, às vezes, né? A ideia de sociedade, papel social. Aí eu li uma coisinha muito engraçada no Face, que eu achei interessante. O cara dizendo assim, né, se eu não tenho emprego, pode ser problema meu. Eu posso ser um preguiçoso, posso não ter corrido atrás direito, posso não ter estudado direito. Né? Pode ser problema meu. Se você, Peter, está dizendo eu e você estamos desempregados, pode ser a mesma coisa. Mas quando você tem 14 milhões de desempregados, não é um problema das pessoas. É um problema social. Deu errado. Se você tem um negro que foi preso, mas quando você tem 2 negros presos, mas quando você tem 80% de presos negros, espera aí, será que todo negro é ladrão? Mas meu pai não é ladrão, nem meu irmão. Como assim? Peraí, tem algo estranho. Aí você pensa em trazer respostas individuais para problemas que são do todo, que são muito maiores. Se você quiser, você não arruma emprego. Mas eu quero, mas não vai arrumar, porque o problema não é seu. O problema é que não há emprego. É uma questão social. Então, criminalidade também é uma questão social. Tem a ver com um monte de fatores. Bandido bom, bandido preso e reabilitado. Entendeu? Bandido preso e reabilitado. Se ele foi julgado no júri, foi preso, julgado de maneira justa, né? Foi condenado, ele vai cumprir a pena dele, com todos os direitos de apenado, e para depois ele ser, né, e cumprir o que ele deve. Mas essa ideiazinha nossa, né, de bandido morto, é o que abastece a violência que nos acossa. A violência que nos bate é a violência que também a gente professa de vez em quando. Eu digo a gente no geral, né? Sim, sim. Mas violência é violência. E esse ciclo, ele foi, né, de acusação. Você que faz oposição, você é comunista. A gente viu, eu vi na minha pesquisa, você viu também, né, que a oposição desde os anos 60, a gente tem um histórico de atores sociais que protestaram contra as injustiças que eram chamados de comunistas. O próprio bispo, Dom André Onipode, foi sequestrado, pintado de vermelho, as paredes da catedral pichadas de bispo comunista. Por quê? Porque ele era um líder social, né? Ele se prontificou, ele se propôs a essa missão no bispado da Diocese de Nova Iguaçu, e desde o início ele falando, né? A situação da Baixada, ela me converteu. Essa situação de pobreza, quando a gente vê que não tem saneamento, e as condições do trabalhador são as piores possíveis, e a gente não se revolta com isso, tem alguma coisa de errado com a gente. Né? Se a gente percebe tudo isso, a gente consegue perceber e não se revolta com isso, acha que está tudo certo, tem algum problema com a gente. E ele, como um líder, além de espiritual, um líder político também, de alguma forma, abriu os espaços da diocese para que as discussões em torno do cenário político, as discussões em torno da justiça social pudessem, né, fazer presente nesse novo viés da teologia da libertação, a gente começa a entender como o processo de formação da Baixada ele tem uma importância muito grande na figura da diocese, na figura do bispo e da Diocese de Nova Iguaçu, porque diversos quadros, inclusive você, o Arthur Messias, né, pessoas que estão hoje ativas politicamente, e seja na sua profissão, porque
Se a gente for para pensar, o escritor, o pensador, ele é um ativista político hoje, principalmente com uma ideologia voltada para a justiça social. A gente vê que a ideologia dominante ela repudia qualquer tipo de tentativa de confronto com essas possibilidades de justiça social. E a formação política, através da diocese, ela proporcionou a essas pessoas que participaram desses processos um olhar diferenciado, né? Queria que você falasse um pouco desse olhar diferenciado, como um formado na Pastoral da Juventude, como é que era a formação dessa Pastoral da Juventude, como é que essas pessoas eram preparadas, como é que era o processo que envolvia, né, a construção coletiva de uma proposta política, do que você pôde participar nos anos 90. E o que você viu, né, que os quadros que você respeitava na época, né, como é que você via aquelas pessoas que estavam te formando, né, o pessoal que tinha sido formado na década anterior? A Pastoral da Juventude, ela, assim, pegando um pouco do histórico dela, ela vem de uma herança da igreja bem, assim, diferente, né? Uma militância pré-ditadura militar, né? Que é o pessoal da Ação Católica. Assim, antes de eu falar PJ, antes-PJ. O que seria o antes-PJ? Até a década de 70, no final da década de 70, você vai ter uma juventude, né, católica. Isso ainda acontece em outras dioceses. Por exemplo, diocese de Niterói é assim, diocese de Petrópolis nunca deixou de ser assim. São dioceses mais conservadoras e nunca abandonaram esse modelo que eu vou falar agora. Inicialmente havia um modelo dos encontrões. As igrejas com encontros enormes de jovens, 100, 150 jovens, que se encontravam uma vez por mês na diocese, tem muita música, muita emoção, palestra sobre a vida, sobre ser cristão. Isso voltou agora, esse modelo. Voltou contra a roupagem, mas é mais ou menos o mesmo. Então, esse modelo ele gerava uma carga emocional grande, uma adesão aos ideais da igreja, mas em momento algum entrava nos ideais da igreja os ideais sociais. Ninguém discutia quem estava com fome, por exemplo. Ninguém discutia por que as pessoas estavam com fome. Nem por que alguns jovens não poderiam ter ido para lá por passagem. Isso nunca entrava na discussão. Porque para aquela juventude, aqui no Rio Grande do Sul era a parada jovem, a gente falava as paradas jovens. Parada jovem, era chamado de encontros celebrativos. Você tinha onde você ia celebrar. Você ia lá, é quase uma catarse. Você ora, você celebra, está com os seus amigos, mas não produzia lideranças. As lideranças que estavam ali sempre eram lideranças eclesiásticas. Era o seminarista, o padre, o responsável pela juventude da diocese, e eles eram os pastores da ovelha. Não havia auto-organização, que era pregada pelo próprio Concílio Vaticano II. A Pastoral da Juventude nasceu muito, assim, em Nova Iguaçu, vou dar o exemplo que eu conheci, por causa de um padre chamado Padre Jacinto. O Padre Jacinto, eu tive com ele, assim, um prazer de estar com ele numa videoconferência no começo desse ano agora. Ele está na Itália agora, aposentado. Ele está com seus 80 anos. Então, o Padre Jacinto e alguns outros padres trazem um modelo de autogestão. Ainda que você tenha sido um padre, um religioso, que tenha trazido esse modelo, ele deixa a bola na mão da gente. Fala aí, filho, o futebol é com vocês. Vocês escolhem quem é o goleiro, quem é o centroavante. Eu só vou ficar de longe. Se a bola cai do lado de fora, eu tiro a bola e jogo de volta. Entendeu? O papel do padre era esse. Era tirar. Se a bola caiu fora, eu jogo. Eu não vou esse jogo. Não vou optar. O jogo é com você. Escolha o juiz. Se sair pancadaria, eu vou ser parado. Entendeu? Se sair falta, eu vou reclamar. Mas se não, o problema é com vocês. Vocês se organizam. As demandas da juventude são de vocês. E isso gerou uma mudança frontal. Retornou ao modelo chamada JUC, que é a Juventude Universitária Católica, onde já usava o modelo do ver, julgar e agir. Você vai lá, lembra como era, você nunca participou daquilo não ficou latente embaixo da terra. Você tem uma revisitação, o pessoal relembra, vai lá, traz aqueles ideais, e aquilo foi igual fogo, né? Foi igual rastilho de pólvora. As juventudes começaram a se identificar com a juventude. É a ideia do jovem ser pastor do jovem.
né? Você não falar pelo jovem, o jovem falar para si próprio. Daí essa demanda foi tão crescente que começaram a surgir grupos jovens, que já existiam nas igrejas, mas era um grupo de 50 jovens, os grupos começaram a se diminuir e começou a surgir um monte de material feito por padres e por outros religiosos baseados nessa nova premissa, como o padre Boran, que é o grande clássico, né, o padre Boran, que começa a fazer materiais muito politizados, né, bastante politizados, e esses materiais começam a ser distribuídos pela editora Vozes, né, e pelas outras editoras católicas, e vão chegando nas paróquias. E a partir de então, no Nordeste e no Sul, começam a surgir grupos organizados de juventude. Né, uma pastoral da juventude no Sul, uma pastoral da juventude no Norte, no Nordeste, e essa conscientização de juventudes políticas sobre a sua realidade, de sentar e imitar o que faz no círculo bíblico com a juventude, faz com que esses jovens comecem a tomar consciência. E as lideranças são quase naturais, sabe? Os jovens começam, aqueles mais atidos a falar, mais atidos a que tem mais tempo na gente. Sempre. E esse pessoal tem apoio do bispo de Nova Iguaçu. Muito apoio do bispo. E assim, criou-se a Casa da Juventude na Prata. Na Igreja da Prata, do lado tinha a Casa da Juventude, que era onde a gente sempre estava lá, onde você tinha toda uma estrutura para fazer retiros, e um espaço muito privilegiado para os jovens. Nesse meio tempo, de 78 a 83, a igreja começa a ver que não tinha como, sabe? Tem que ter um espaço para a juventude. E criou-se a Pastoral da Juventude, uma pastoral formal da igreja, organizada por um bispo referencial, que referenciava a juventude. Então a PJ deixou de ser grupos organizados para ser um organismo oficial da igreja. Esse organismo oficial tinha representantes em todos os níveis, nível comunitário, paroquial, regional, diocesano, Leste 1, CNBB, padre referencial, bispo referencial, produtores de material, e sendo que a palavra de decisão era da juventude. Os jovens, falavam para o padre o que estava rolando e não o contrário. E daí você tem a formação dessa juventude de liderança, né? Quem me liderou, né, quem me formou, Albe Regina, né, Fatinha, Menezes, né, o Luiz Menezes e Maria de Fátima, que hoje estão em Mesquita, são meus professores de ensino médio. Eles foram meus professores. O Fatinha era de português, o Luiz Menezes de geografia. Eu aprendi com eles. Né? Então, eles foram meus formadores. Até hoje, sim, eu tenho uma dívida que eu nunca vou poder pagar com eles. Né? Luiz Bolinha, João Bolinha, que é o João Anastácio Rufino, que era seminarista em Santa Maria, em Belfort Roxo. Padre Bruno Sturari, que era um argentino de Santa Maria também. Padre Bruno do Lote 15, que era me deu muito puxão de orelha. Você fala demais na missa. Você conversa demais. Fantástico, assim. São lembranças que parece que eu estou vendo hoje ainda, sabe? E que me definiram minha opção por história, definiram minha opção pelo magistério, sabe? Definiram minha opção pela justiça social, pela militância política, sabe? Eu ensino meus filhos hoje sobre isso. Eu crio meus filhos com essa ética, com a ética de justiça, com a ética de luta contra a injustiça. Não tem como deixar de ser assim, né? E é a minha relação. Vai passar esse aprendizado porque você entende que a justiça social é um princípio que ele tem que vir desde lá dos primeiros anos de vida, né? E é onde a criança mais tem essa apreensão, né? Nos primeiros anos de vida, nos 5, 10 primeiros anos de vida, elas entendem muito melhor, né? Absorvem, melhor dizendo, muito melhor esses conceitos de coletividade, né? De amadurecimento para um pensamento coletivo, de justiça social. E quando a gente dá até aquela nostalgia, né? Acredito que você deve estar falando aí e deve estar vendo diversas lembranças da tua época de atuação política, de atuação dentro da Pastoral da Juventude. Eu não fui formado nesse meio, né? Porém, por estudar e por ler bastante
sobre esses temas voltados para a formação católica. Às vezes, teve uma época que eu fui lá no arquivo da Cúria, e o Lacerda falou assim para mim, tá tendo uma reunião ali do pessoal, eu esqueci o nome do grupo, mas era um grupo voltado para ação social, né? E os cantos, cara, os cantos são maravilhosos, aquela coisa de evocar a justiça, né? Buscar em Deus, né? Na mensagem de Jesus, a questão da justiça social, colocar Jesus como o maior representante, aquele que estava do lado da justiça, dos oprimidos, né? Aquele que olhou para o cara que estava do lado dele na cruz e falou, ainda hoje você vai estar comigo no reino dos céus, né? É o perdão, o entendimento daqueles que são colocados à margem da sociedade. Então, esse entendimento de um Jesus Cristo libertador, nesse sentido, né, que o próprio Leonardo Boff fala, né, quando um grande representante da teologia da libertação, né, Jesus Cristo, o libertador, né, enquanto esse Deus que representa as classes menos abastadas, aquele que nunca está do lado daqueles que estão oprimindo. Isso, de alguma forma, deve ser nostálgico para você, deve evocar bastante essa sensação de nostalgia. Caramba, a gente está em um outro período, né? A gente está em um período de opressão também, a gente está vivendo um período muito difícil, mas que, de alguma forma, a gente tem entendimento e a gente sofre, né? Eu lembro que eu fui numa palestra contigo lá na Rural, e nesse processo todo de feitura da tese, eu entrei numa depressão muito profunda. Por quê? Porque a gente vai adentrando no tema, a gente vai compreendendo melhor o local que a gente vive, que a gente mora, e a política que a gente está inserido, e a gente vai vendo que, primeiro, a gente não tem um valor por estar expondo esse tipo de conhecimento, né? A gente vive um cenário político atual que degrada totalmente essa noção política de ser ativo, de ser proativo, de resistir, né, de ocupar os espaços políticos, os espaços públicos para dialogar, para conversar. É o dissenso, né? Isso é o princípio da política. É o dissenso, mas está dentro da democracia. Então a gente tem hoje uma formação, uma desinformação política e uma deformação política causada por essa histeria coletiva, né, pós 2014, que praticamente faz com que a gente tenha que reconstruir muita coisa, porque foi completamente destruída por todo esse cenário político. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, que por sinal está muito interessante, né, eu peço uma palavra final sua, no seguinte direcionamento. Como é que você vê, hoje em dia, a atuação política da Igreja Católica, inserida nesse meio político, né? A gente sabe que mudou muita coisa, mas o que você tem observado de positivo, o que você tem observado de negativo dentro da igreja que você conhece hoje da Baixada Fluminense, tendo todo o aparato histórico que você cultivou com a sua pesquisa? Primeiro ponto, como é que você vê isso? E uma questão mais separada da igreja. Como que você vê o cenário político para a atuação da produção de conhecimento de resistência? Quando eu falo conhecimento de resistência, é o conhecimento que busca evidenciar as desigualdades, evidenciar os problemas sociais que nós temos e agir de forma crítica. Como é que você vê essas duas questões? Olha, Peter, eu vejo da seguinte forma. Inicialmente, fazendo um geral de sociedade e igreja, né, tentando juntar uma coisa com a outra, nós estamos em mais um momento histórico. A gente está olhando assim, eu costumo dizer que o historiador ele olha de cima, e o sociólogo ele olha de longe. O historiador de cima e o sociólogo de longe. Ainda que esteja lá dentro, ao mesmo tempo que você está dentro, mas você consegue transferir seu olho para cima ou para longe. E eu sou as duas coisas, eu sou historiador e sociólogo. O que eu poderia pensar aqui? Já tivemos momentos de exceção, olhando para a história, olhando para nossas experiências. E, geralmente, nos momentos de exceção, nos piores momentos de perseguição, exceção, descredenciamento da sua fala como uma fala digna de ser ouvida, é que você produz mais. Sabe? Você produz porque é naquele momento onde você está vendo onde o sapato está apertando. Antes você não sentia isso.
Verdade, concordo contigo. Você está tranquilo, você está viajando. E quando o momento aperta, aí você fala, gente, era tão bom antes, eu não tinha percebido que era tão bom assim antes, não, cara. Então, para quem está interessado, para quem está engajado nesse movimento político, esse momento é o momento que você está tomando um remédio amargo, mais amargo possível, e por isso você tem que tomar o máximo de água que você puder. E é nesse momento, você vai tomar o máximo, vai ingerir uma maior quantidade possível desse líquido vital, que é o conhecimento e a produção acadêmica, para poder você mostrar o quão ruim está sendo o seu meio. Então, um momento ruim, não estou dizendo que é bom passar por isso, não. Eu gostaria de não estar passando. Mas realmente te coloca na frente do abismo. Produz, estuda. E você produz muito. Então, estamos tendo muita produção sobre fascismo, sobre extrema-direita, nazismo, sobre pós-modernidade, um monte de produto. Que legal, está saindo muita coisa por aí. Num momento desconfortável. Então, assim, esse é um ponto positivo, né, para nós. O ponto negativo é que, por exemplo, eu só botei essa camisa aqui para agora, porque eu não posso mais sair com ela na rua. Porque eu tenho 2 filhos para criar. Entendeu? Minha esposa não deixa sair mais com essa camisa. É triste isso. Nunca aconteceu. Pelo menos não desde que eu me lembro por gente. É um momento onde você tem extensores de ódio o tempo inteiro, em todo lugar. Você está sendo perseguido por discursos de ódio, e você tem que se manter muito malandro hoje. Né? Você tem que produzir, mas saber andar com o carro, sabe, na primeira marcha, saber, porque senão pode acontecer sim que você tenha problemas. Ninguém quer ter problemas. Eu não digo que você tem que ser omisso, mas você tem que produzir muito, mas saber onde você está produzindo. Essa live poderia ser invadida por alguém de hoje. Seria muito possível. Isso acontece hoje em dia. Mas não podemos deixar de produzir. Mas temos que ter muita atenção para com quem estamos falando, como estamos falando, qual o conteúdo do que estamos falando. A igreja vem sofrendo as mesmas metamorfoses que a sociedade, porque ela é parte dessa sociedade. Eu costumo dizer que o motorista do ônibus ele vai para a igreja no domingo, entendeu? Assim como o banqueiro vai para a igreja no domingo. Né? O camelô vai para a igreja no domingo. Não dá para você dissociar o ato de vender coisas na rua do ato de ir para a igreja, porque ele representa na venda dele o que ele acredita no nível, né, religioso. A contaminação, no sentido positivo da palavra, do discurso religioso, ela vai estar presente em todos os outros discursos. Você vai ser um católico canalha, um católico legal, um católico vendedor, um católico honesto, mas você é sempre um católico, porque aquilo que você crê num nível psicológico, espiritual. E assim, as pessoas estão levando desse mundo de discórdia política, de ódios, estão levando isso para a igreja, porque eles são os atores sociais que estão fazendo isso na rua, no partido, né, na escola, no trabalho. Então não dá para pensar que o cara da igreja, ele é o cara da igreja. Não, ele é um cidadão de todas as outras esferas. E óbvio que se ele é uma pessoa que promove o ódio na sociedade, ele vai tentar promover o ódio na igreja hoje também. Isso aí é o que está acontecendo. Você tem grupos jovens inteiros, né, que estão aliados à política da extrema-direita. Muita gente jovem está aliado à política de secessão que está sendo colocada hoje no país. E eu não entendo, como ex-cristão que sou, eu não entendo ainda como é que consegue assim, conjugar Jesus e tortura, Jesus e ditadura. Eu realmente não faço ideia. Para mim não dá. Porque não faz sentido, né? Para nós não faz, para eles faz. Mas como eu tinha falado com você antes, né? Quem somos nós para poder ver como o sentido se faz na cabeça do outro? É verdade. Para eles tem que ter sentido. Eu acho que esse momento da igreja vai passar, assim como a sociedade vai passar também, já passou outros. Não teremos tempos iguais. Teremos outros tempos depois dessa experiência. Ela vai terminar, vamos para outra. Talvez seja uma experiência tão boa quanto, tão ruim quanto, diferente, ou mais ou menos. Não dá para prever. Mas uma coisa é certa. A igreja tem 2000 anos. Então imagina quanto a igreja já passou, já mudou. É outra igreja. Né? Aquilo que a gente estava conversando antes de entrar no ar, né?
Imagina o pessoal que era do Concílio Vaticano, antes do Concílio Vaticano II, em 62, eles rezavam em latim a vida toda. Em 64, 65, do nada, com 5 anos. Um pequeno, né? Um passo porque 5 anos, assim, de repente, outra realidade. Outra igreja, mudou. Não tem mais nada a ver com aquela que você participava. Imagina a cabeça desse cara, tirando qualificações, que é melhor, que é pior, não importa. Mas imagina a cabeça daquela pessoa, acostumada com aquela vida de 30, 40 anos de igreja, e agora ele não consegue mais ver a igreja dele. Foi como eu tinha falado contigo, foi o que aconteceu comigo, e muita gente. Eu não reconheci mais a igreja da Teologia da Libertação, que não existia mais. Pelo menos não na minha diocese. Que eu não conseguia mais viver no mundo de uma igreja que eu não conhecia. Então, assim, essa foi a minha experiência. Houve outras experiências onde outros sujeitos passaram por mudanças. E eu creio, assim, é a parte positiva, eu creio que isso vai mudar. Vai mudar, mas não vai mudar para o que era. A minha igreja, que eu participei, nunca mais vai existir. Mas uma outra igreja vai existir. Porque não tem como repetir receita de bolo, né? Eu costumo dizer, nas passeatas, infelizmente, tem gente que canta ainda as mesmas marchinhas dos anos 70 e 80. Né, com a bandeira na mão, e não vê que agora a briga está em outro nível. O inimigo está em outro lugar. E a gente tem que ter esse olho clínico, né, e não deixar a peteca cair. Porque senão a gente vai ser soterrado. Morreremos de qualquer jeito. No final, ninguém sobrevive. Todo mundo morre. Né? A igreja continua, a sociedade continua, e outros problemas e soluções vão chegar. Outras juventudes vão vir. Né? Hoje, a juventude, essa mudança da igreja, essa mudança da sociedade, ela dá uma mudança de ponto de vista. Até a minha época, a gente cantava assim: o povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. Nós pensávamos em coletividade. Povo de Deus como coletivo. Não pensávamos no povo de Deus como eu. Agora, você tem um hino, que não é católico, mas já usaram na igreja, que é: o Espírito Santo se move em você. Deixe desse ser complexo inferior. Né? Você tem um valor, né? Você tem valor. Então a igreja hoje tem que... O individualismo está num nível absurdo. É uma igreja para o indivíduo. É uma igreja para cada um. A gente falava que a comunicação de Deus era assim. Era horizontal entre irmãos, porque Deus está no meio de nós, né? Como falava na igreja. Aí hoje, com o tempo, virou uma ideia vertical. O Espírito Santo está em mim. Ele me ungiu. Entendeu? Aí você tem uma verticalidade, assim, onde o sujeito é medida para todas as coisas. Quem sabe isso muda, né? Ou não, ou isso se metamorfoseia, como diz um sociólogo alemão, né? Ele fala sobre a metamorfose do mundo. Não dá para saber, não podemos prever, né? Só podemos viver. A galera às vezes pergunta pra gente, né, que é historiador, filósofo, sociólogo, mas como é que vai ser daqui a tantos anos? Não tem uma bola de cristal que vá... mas você tem conhecimento de como é antigamente e pode prever. Não dá para prever. Né? A gente não consegue prever uma revolução, que é uma quebra total daquilo que vinha antes e uma retomada de um outro processo completamente diferente daquele anterior. Não tem como prever. Então, assim, eu concordo contigo plenamente que daqui para frente outras formas de diálogo da igreja com a sociedade vão surgir. Quais serão? A gente vai ter que esperar para ver, né? Porque a igreja está aí, como você falou, há 2000 anos, o tempo todo se adaptando para permanecer, né, com uma proposta de espiritualidade, uma proposta social também, dentro dos seus limites. Né? Então, ela está aí agindo, reagindo e se modificando. Para a gente encerrar o nosso debate-papo, eu queria agradecer a você mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, esclarecendo para a galera aí alguns detalhes sobre a história, a memória, a sua memória e a história que você expôs para a gente sobre a Baixada Fluminense, né? Sobre a formação política e como você tem visto a formação atual, como você viu a sua formação e comparando com a formação de hoje. Foi muito enriquecedor para mim, né? Enquanto um amante da ciência social aqui da Baixada Fluminense, da história da Baixada Fluminense, e creio que para muita gente que vai estar assistindo, isso vai ser agressivo,
isso vai ser ofensivo, mas a gente está aqui como ponto de resistência. Agradeço também a Concausa, que possibilitou a realização desse evento, que tem apoiado, né, os nossos eventos, as nossas lives, tem divulgado, ajudado na pesquisa dos assuntos que a gente vai estar abordando aqui. O Adriano Dias, que também tem se empenhado. Agradeço o Arthur Messis, que também ajuda muito na divulgação, que sempre está presente com a gente nas discussões, né, na coordenação do projeto. E, Ronald, fala para a gente onde as pessoas podem encontrar seu livro, onde as pessoas te encontram nas redes sociais, para quem quiser entrar em contato com você. Tá, eu estou majoritariamente no Facebook, né, Ronald Apolinário. Como está escrito aqui no meu nome, bota Ronald Apolinário, você me encontra no Facebook. O meu e-mail é Apolinário, né, meu nome e meu sobrenome, .ufrrj, né, que é a rural. Então, repetindo, apolinario.ufrrj@gmail.com. Tá? Pode me encontrar, pode mandar e-mail, eu respondo, contato tranquilo. E o meu livro, você encontra, assim, esse livrinho aqui, bonitinho, todas as livrarias, né? Na internet você tem para vender pela Amazon, né? Ou pelo próprio site da editora Apres, são 2 P's. Dá para colocar, botar Ronald Apolinário, Catolicismo e Política, na busca, você consegue encontrar facinho o livro, tá? Ou, então, no site da editora Apres, ou no site da editora, ou do site da Amazon. Nesses 2 lugares você consegue facilmente encontrar ele. Eu acredito que na Amazon você consegue encontrar até mesmo você consegue e-book pela Amazon o livro físico. Então, galera, quem quiser entrar em contato com o Ronald Apolinário, quer seja para esclarecer algumas dúvidas sobre o trabalho dele, ou consultá-lo para algum trabalho que você queira, né, dissertação de mestrado, quem estiver querendo entrar nos cursos de pós-graduação, quiser alguma ideia sobre as pesquisas que o Ronald tem desenvolvido para ajudar, né, principalmente no que diz respeito ao que ele pesquisa aqui na Baixada Fluminense, pode procurar ele nas redes, o livro dele aí está disponível também para venda. Um abraço para vocês, a gente se vê na próxima edição do nosso Memória História. Valeu, Ronald, muito obrigado, manda um abraço para a galera. Um abraço a você, um abraço aí. Um abraço para todos, muito obrigado pela presença e tamo junto, força na luta.